espírito de adoração que nós estávamos e vamos falar com nosso Deus. Feche seus olhos, concentre sua mente no Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, meu Deus, por sua causa. E cremos que o Senhor está aqui, Deus, por nossa causa. Obrigado, Deus, porque o Senhor já está neste lugar. Eu te peço, Deus, que cada coração esteja aberto como terra fértil para receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito confirme no coração de cada um, Deus, a Tua palavra, Senhor. Que nessa hora, meu Deus, seja repreendido todo sono, todo roubador da semente, todo pensamento, Deus, daquilo que vai fazer quando sair daqui, o que vai fazer, o que vai responder no WhatsApp. Meu Deus, não é hora para isso. É hora para aprender a Tua palavra. Então eu te peço, meu Deus, que as mentes estejam cativos à Sua palavra e à Sua presença nessa hora. Que todo sono seja repreendido pelo poder do Teu nome. Todo cansaço, toda fadiga, toda ansiedade agora seja aniquilada, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, não a nós, mas ao Teu nome nessa manhã, glória e força, poder e majestade, porque o Senhor é digno. Eu te peço, Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ela é eficaz, Senhor, ela tem poder. Meu Deus, traga evidência à vida de cada pessoa que vem nesta manhã. Meu Deus, que traga evidência à vida das pessoas que hão de ouvir pelo vídeo. Espírito Santo, que haja mudança na mente, no corpo, na alma dos Teus filhos, pelo poder da Sua palavra. Aqueles que precisam de cura física, meu Deus, nessa manhã é a hora do Senhor curar. Espírito Santo, aqueles que precisam de cura na alma, no espírito, essa é a manhã da libertação, Senhor. Que o Senhor haja enquanto a Sua palavra é pregada, que aqueles que estão com dor de cabeça, dor na coluna, sejam curados pelo poder do Teu Espírito nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem? Eu estou nervosa. Vamos dar continuidade ao estudo. Alguém lembra qual é o primeiro aspecto do pecado? Condenação. O primeiro aspecto do pecado é a condenação. O pecado trouxe ao homem condenação eterna, separação completa de Deus. Na lição anterior, vimos que Deus é absolutamente santo, completamente separado do pecado, sem mancha ou erro. Nós vimos na semana passada que Deus é absolutamente santo. E lemos a passagem de Isaías, capítulo 6, onde os anjos cobrem o rosto diante da majestade de Deus, porque eles não suportam a santidade do Senhor. Como Salomão disse, nem os céus podem te conter, Senhor, porque Deus é absolutamente santo. E vimos também que Ele é absolutamente justo. A justiça de Deus, ela é reta, infalível. É onde está firmada o seu trono. Por isso, podemos compreender bem porque a Bíblia diz e afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há quem faça o bem e não há nenhum justo. Deus é absolutamente santo. E ao homem, ele diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesta manhã, vamos ver 2 motivos porque os homens são pecadores. Primeiro motivo: nenhum homem sobre a terra, por mais reto que seja, ou ande em retidão, poderia se apresentar diante de Deus justo, reto, ou afirmando que não tem nenhum pecado ou que nunca pecou.
nem eu, nem você, por mais reto que nós andemos, por mais reto que a gente se comporte, que a gente fale, nós não podemos afirmar diante de Deus que nós nunca pecamos e que nós não temos pecado. Vamos ver o que está escrito aí em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Está escrito assim: se dissermos, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos os homens são pecadores. Está escrito aí, se eu e você disser que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mentimos. Todos os homens, igreja, da face desta terra, os que já nasceram e os que ainda hão de nascer, são pecadores. E eu e você não podemos nos apresentar diante de Deus e dizer que nunca pecamos ou que não temos pecado. Qual o primeiro motivo pelo que os homens são pecadores? Todos os homens pecam. Todos os homens são pecadores. Não há ninguém que seja justo. Então, o primeiro motivo pelo qual os homens são pecadores é porque todos nós somos pecadores. Nós não somos justos. Cometemos erros e desobediência a Deus e a sua vontade. E o que é transgressão, Priscila? O que é pecado? Pecado é transgressão, violação, infração à lei de Deus. Pecado é uma morte espiritual, é quebrada de relacionamento com Deus. Quando eu e você pecamos, quebramos o nosso relacionamento com Deus, ferimos a Deus. O que é pecado? Transgressão à lei de Deus, infração à sua vontade, não aos 10 mandamentos, como foi dito no instante, mas ainda restam 600. Então, pecado é a infração à lei de Deus. Amém? Vamos ler aí mesmo, em João, em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão à lei. Pecado é transgressão, desobediência à vontade de Deus. O que é a lei, Priscila? A vontade de Deus. E quando eu e você pecamos, estamos transgredindo o quê? A vontade de Deus. Infringindo e desobedecemos. Quando pecamos, estamos transgredindo a lei de Deus. Infringindo a sua vontade, machucamos a Deus. Pecamos de diversa maneira, de diversos tipos de pecado. Se eu e você fosse fazer uma lista daquilo que era pecado, nós não sairíamos daqui hoje, porque tem pecado para tudo. Amém? Então, eu listei 5 tipos de pecado à lei de Deus. Primeiro pecado. Pecamos quando fazemos algo que não agrada a Deus. O primeiro pecado que eu listei. Pecamos quando fazemos algo que não agrada a Deus. Vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 2, do 8 ao 11. Tiago 2, do 8 ao 11. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem.
Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Amém, igreja? Pecamos quando fazemos algo que não agrada a Deus. Depois em casa você pode ler os versículos anteriores. É falado sobre um homem pobre e um homem rico. Na minha Bíblia diz que ele tem seus anéis, seus dedos cheios de anéis. E quando é chegado no templo, as pessoas colocam eles nos melhores lugares. E o pobre, na minha diz assim, fique em pé ou sente-se ali no fundo. Aí o Senhor diz assim, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé e herdeiros no reino de Deus e prometeu àqueles que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Aí é onde ele entra e fala, observa a lei, ame ao seu próximo como a você mesmo. Se você não fizer isso, você está o quê? Pecando, tropeça na lei. Aí ele diz, no entanto, vocês estão tratando as pessoas com imparcialidade. E não é isso que o Senhor quer. Ele manda eu e você amar tanto o rico como o pobre. É só o pecado do amor, Priscila? Não. Foi dito que pecamos quando fazemos algo que não agrada a Ele. Não é só o amor. É não matar, não roubar, não matar o sonho das pessoas. Porque tem pessoas que têm poder para isso. De você ir contar um sonho e ela ir lá e jogar um balde de água gelada e matar, frustrar o sonho das pessoas. Aquilo que nós fazemos, que Deus ordena que nós não fazemos, desagrada a Deus. O que, Priscila, mais? Vamos abrir aí em Deuteronômio 27. Pecamos quando fazemos algo que não agrada a Deus. Se a gente tratar as pessoas com imparcialidade, o Senhor não é feito com isso. Deuteronômio 27, versículo 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo diga amém. Moisés estava falando para o povo. E ele, no versículo 16, disse, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Vamos para Mateus 15, 4. Mateus 15, 4. Mateus 15, 4, diz assim, porque Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É só não amar o próximo? Não. A desobediência ao pai e à mãe, o desprezo ao pai e à mãe, que seja punido de morte. É pecado também, igreja. Fazer aquilo que não agrada a Deus. Se eu e você desobedecemos, desprezamos, achando que a palavra dos nossos pais não tem valor, por mais adulto que eu e você seja, desonrar eles, sendo idoso ou novo, sendo velho ou adolescente. Quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, que seja punido de morte. Fazer aquilo
que não agrada a Deus é pecado. E desprezar, desonrar o pai e a mãe também é pecado. Amém? Segundo, pecamos quando não fazemos o bem. Vamos abrir em Tiago. Pecamos quando não fazemos o bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quantas vezes eu e você podemos fazer, sabemos que devemos fazer e não fazemos, e achamos que está tudo em paz, tudo ok, está pecando. Se puder, ajude. Se não puder financeiramente, ore para que o recurso chegue. Jejue, faça algo, mas não deixe de fazer o bem. Porque se eu vejo que eu posso fazer e não faço, eu estou pecando. Uma coisa é eu querer fazer e eu não poder fazer. Mas uma coisa é eu podendo fazer, não quero fazer e ainda acho que estou certo. A Bíblia diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Não fazer o bem desagrada a Deus. Amém? Então, hoje, a partir de hoje, quando você tiver a oportunidade de ajudar, de fazer o bem, por mais que seja uma coisa pequena, que não seja financeiramente, aquilo que você pode fazer, faça. E se você não puder fazer nada, ore, porque tem muita gente precisando de ajuda. Seja um facilitador. Amém? Facilite a vida das pessoas. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Fazer o bem deixar de fazer o bem é tanto pecado quanto fazer o que ele proíbe. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Versículo 16. Olha o que está escrito. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deixar de fazer o bem é pecado. O escritor da carta aos Hebreus disse, não se esqueçam da prática do bem, de ajudar, de se disponibilizar e da mútua cooperação. Não se esqueçam de cooperar, pois de tais coisas, de tais sacrifícios, Deus se agrada. A Bíblia diz o quê? É melhor dar do que receber. De graça você recebeu, de graça também dê. Igreja, faça o bem. Nós estamos alistados, somos membros do corpo de Cristo para fazer a diferença. Porque o mundo é egoísta, o mundo é perverso, o mundo, as pessoas que vivem conforme o mundo, os que amam o mundo, como foi dito no instante, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo é egoísta. As pessoas que amam o mundo são egoístas, pensam em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas nós que estamos alistados com Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, não se esqueça da prática do bem, porque de tais sacrifícios se agrada a Deus. Amém?
Terceiro, pecamos até mesmo por pensamento. A intenção de fazer o mal é pecado. Vamos abrir aí a vossa Bíblia. É estudo, viu, igreja? É por isso que a gente abre a Bíblia para lá, para cá. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pecamos até por pensamento. Algumas Bíblias dizem, não se ire contra o seu irmão. E a ira, ela é externa ou interna? A ira é externa. Nós não iramos do lado de fora. Do lado de fora é o resultado do que já está aqui dentro. E diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Pecamos até mesmo por pensamento. Porque para a ira chegar aqui no nosso coração, passa primeiro por aqui, pela imaginação. É naquilo que nós pensamos, no que planejamos, naquilo que a gente arquiteta. O que é ira? Ira é rancor, é ódio, é raiva excessiva. Quando nós estamos magoados com alguém, que estamos com aquele ódio preso, aquele rancor preso dentro do nosso coração, que nós ouvimos o nome da pessoa, como é que o nosso coração fica? Disparado. Porque está dentro, não está fora. Se irá planejar o mal aqui dentro, no pensamento, é pecado. Pecamos até mesmo por pensamento. A intenção de fazer o mal é pecado. Quando nós estamos com raiva de alguém, nós não pensamos, tomara que tropece, tomara que bata o carro. Não é assim que a gente faz? Nós desejamos o mal para aquela pessoa. A intenção está aqui dentro. O que é que a palavra do Senhor diz? Que ela é viva e eficaz, ela é cortante, como espada de dois gumes, mas que ela vê a intenção do meu e do seu coração. Foi como o pastor disse logo no início. Nós podemos estar aqui, estou louvando, estou adorando, mas qual é a intenção do que eu estou fazendo? Qual é a intenção do seu coração, igreja? Pecamos até por pensamentos. Desejamos fazer o mal. Começa aqui, depois desce para aqui. Vamos ver o que Jó disse acerca de seus filhos? Abra as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 5. Jó, capítulo 1, a partir do 1 ao 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram 7 filhas e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era maior de todos os orientes. Os seus filhos, os filhos dele, iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim:
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus aonde? No seu coração. Jó fazia isso continuamente. O que foi que Jó fez? Orava ao Senhor. Se os meus filhos não estão pecando externamente, levantar um sacrifício. Vou orar por eles. Porque Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração, com a intenção, com o pensamento. Então, igreja do Senhor, veja qual é a intenção do seu coração. Ela é uma boa intenção? Por que você está aqui nessa manhã? Você está bem intencionado? Ou só é para os pastores ver que vocês estão vindo? Disso Deus não se agrada. Até o bem que nós lemos no segundo que eu falei, pecamos quando não fazemos o bem. Até o bem que eu e você vai fazer tem que ser bem intencionado. Porque a pessoa que recebe pode não saber de nada. Como o Senhor disse a Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê para a aparência, mas Deus vê, sonda o meu e o seu coração. Qual a intenção também que você faz o bem? Pecamos, igreja, até por pensamento. Quarto, pecamos também até quando não sabemos, por falta de conhecimento. Hebreus. Vamos ver aí em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Hebreus 9, 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Agora vamos abrir em Números. Números 15, 22. Vamos ver o que está escrito em Números 15, 22. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porque foi involuntário, e eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor, por causa do seu pecado involuntário. Assim, toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Pecamos até quando nós não temos conhecimento. Acabamos de ver aqui a respeito do pecado involuntário em Hebreus capítulo 9, que o sacerdote fazia expiação pelo pecado dele e pela ignorância do povo, pela falta de conhecimento. Eu e você também pecamos sem saber. Vou contar um testemunho pequeníssimo. Júlia tinha 2 anos de idade. Minha mãe ainda morava na Urbis, aqui na Rua do Catu. Ela tinha 2 anos de idade e eu acho que ela estava doadinha. Aquela coisa de calor. Meu pai pegou e foi abusar ela de costa.
Eu vou usar a expressão e peço perdão à igreja. Meu pai foi abusar ela de costa. Sabe o que ela disse com meu pai com 2 anos de idade? Me solta de graça, me solta. Quero lhe fazer uma pergunta. Deixou de ser pecado xingar porque ela não sabia? Não deixou de ser pecado. Ela pecou ou não pecou? Pecou. Ela tinha conhecimento que estava pecando? Não tinha conhecimento que estava pecando. Mas ela descarregou a raiva que ela estava numa palavra torpe. Mas ela não tinha conhecimento que não podia xingar aquele nome. Ela ouviu os adultos xingar, né? Até então, meu esposo era descrente na época e meu pai ainda permanece. Até um dia o Senhor transformará a vida dele e ela viu aquela palavra. Quando ele pegou ela por trás, ela foi e disse exatamente assim para ele. Não deixou de ser pecado porque ela não sabia. Não deixou a igreja de ser pecado. Uma vez eu de 8 a 11 anos, eu caí na chácara de meu tio, onde o pré-modados lá em cima, onde faz poste, era de meu tio. E a gente brincava, eu caí no buraco, a gente estava catando castanha, eu caí do buraco e cortei aqui, levei 3 pontos. E fiquei com a perna enfaixada, sem poder movimentar. Criança, o médico orientou que fizesse assim, para não quebrar os pontos e ter que voltar lá de novo. E o Senhor me trouxe a memória de algo que eu falei quando eu estava com a minha perna dura. Eu disse assim, Deus quer tudo para ele. Ele se acha muito. Eu disse isso. Eu lembro que eu tinha entre 8 a 11 anos. Eu disse, Deus se acha muito. Porque eu queria mover minha perna e não estava conseguindo. Então eu achava que eu precisava de um milagre, mas eu não queria pedir a Deus. Porque eu dizia que ele se achava demais. Era pecado ou não dizer isso? Era. Eu tinha consciência? Não tinha conhecimento e consciência de que aquilo que eu estava fazendo era errado. Pequei ou não pequei? Pequei. Deixou de ser pecado porque eu não sabia? Não. Então nós pecamos também até por falta de conhecimento. Quantas vezes hoje vocês falam assim, meu Deus, eu fazia isso, isso e isso, e o Senhor faz. Lembra você daquilo que você fazia, porque o Senhor me lembrou disso. Ele me lembrou do que eu disse. Quantas vezes você já chegou e disse assim, meu Deus do céu, quanta ignorância, falando contra Deus, das coisas de Deus. Sim, quem nunca mangou de alguém falando em línguas quando não sabia? Não tem pessoas que mangam sem conhecer, não conhece que é pecado e manga, se acaba na risada. Deixou de ser pecado porque a pessoa não sabe? Não deixou. Então eu e você também pecamos por falta de conhecimento. 5º pecado. Esse o Senhor me deu. Pecamos quando nos distraímos. Eu estava lendo e o Senhor falou a respeito do pecado da distração. Está escrito em Êxodo capítulo 5. Vamos ler a partir do 1 ao 12. Êxodo capítulo 5, a partir do 1 ao 12. Diz assim, Êxodo 5. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir por caminho de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então, o rei do Egito disse, Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. Faraó disse também,
O povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem palha para si. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam, não diminua a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, os feitores do povo e seus capatazes falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vocês vão mesmo e ajuntem palha aonde puderem achar, para que não haverá redução do trabalho de vocês. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. Moisés vai até Faraó e pede para que Faraó deixe o povo ir para o deserto, adorar o Senhor. E quando Moisés pede isso, Faraó se irrita e diz que o povo estão desocupados. O povo já trabalhando, era escravo, estava desocupados, e eles forneciam a palha para o povo de Israel fazer os tijolos. Aí ele disse: vocês não vão mais oferecer palha, eles vão pegar a palha para fazer os tijolos. Ou seja, Faraó dobrou o trabalho do povo de Israel para que não vá adorar a Deus. Priscila, o que você quer dizer com isso? Pecamos, igreja, quando nós nos distraímos. O que foi que Faraó fez com aquele povo? Deu mais trabalho a eles. E eles não conseguiram sair para o deserto, adorar a Deus. E o que acontece comigo e com você? O que é que está acontecendo nessa nova geração? A ansiedade, a distração, o fazer, o levar o menino na escola e volta e cozinha. A demanda do trabalho tem aumentado. E nós, por estar tão atarefados, tão cheios, deixamos o Senhor para a última hora, quando deixamos. E o papel de Faraó é o papel de Satanás nas nossas vidas no tempo de hoje. O que foi que ele fez com as redes sociais? Colocou na nossa mão. Dormimos com o celular na mão, acordamos com o celular na mão, almoçamos com o celular na mão, vamos para o banheiro com o celular na mão. Tem pessoas que fazem as suas necessidades fisiológicas com o celular na mão. Eu já vi gente dizer: se eu não vou para o banheiro com o celular na mão, eu não consigo fazer minhas necessidades. Então, a gente fica... Os vídeos de 1 minuto, de 1 em 1 minuto, leva todo o nosso tempo e nós não percebemos. Não precisa ser mais vídeo de 1 hora, não precisa ser mais de 30 minutos. 1 minuto é o suficiente para que eu e você se distraia, se ocupe para não adorar a Deus. Assiste de 1 minuto. Aí, para subir o outro, 2 minutos, 3 minutos. Quando você tira, você tem que botar a comida no fogo. Aí você tem que almoçar, tem que lavar os pratos, aí tem que lavar a roupa. E não dá tempo. Faraó encheu o povo de serviço, de trabalho. E não é só distração com pecado não, viu, igreja? Porque o povo não estava sendo distraído. Não era pecado. Porque eles eram escravos, era o dever deles trabalhar. E muitas das vezes nós nos distraímos por coisas que não é pecado. Como ver um vídeo engraçado, não é pecado. Depende qual seja o motivo da graça. E Satanás tem usado este tempo, a mídia, os afazeres. A gente já acorda e diz assim: meu Deus, o dia está tão curto que não dá para fazer mais nada. E quando nós andamos distraídos, não temos tempo para adorar a Deus. Faraó pediu a Moisés: deixe o povo ir para o deserto adorar o Senhor. Faraó disse que o povo estava o quê? Desocupados. E o povo não estava desocupado. Eles tinham trabalho, dobrou o trabalho deles, distraiu aquele povo para que ele não tivesse tempo
de adorar a Deus. Pecamos quando nos distraímos, quando a nossa atenção é tirada do Senhor. O que foi que aconteceu com Marta? Marta, uma coisa é necessária. O que foi que Maria estava fazendo? Aos pés do Senhor. E Marta estava o quê? Atarefada. Comida, arroz, roupa, lençol, WhatsApp que eu tenho que responder, o Instagram que não respondi. E isso nos afadiga, nos acarreta, traz estresse. Pecamos quando nos distraímos. Amém? Entenderam? Portanto, ninguém pode declarar-se inocente. Pesa sobre todos nós grande dívida para com Deus. E sem Cristo estávamos condenados. Segundo motivo. Eu falei o primeiro motivo, que foi que os homens... Vamos ver dois motivos, porque os homens são pecadores. O primeiro motivo é que nós cometemos pecados. E o segundo motivo, além do fato de que todo homem comete pecado, existe um princípio na natureza do homem. Todos nós descendemos de um único homem, que é Adão, e temos a sua natureza. Vamos ver o que está escrito em Romanos 5? Abra aí Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou toda a humanidade, porque todos pecaram. Vou ler. Tinha uma porta do jardim para fora. Quem era o porteiro responsável? Era Adão. Ele estava posicionado ante a porta. Mas o que ele deixaria entrar? O que ele impediria de passar por ela? O que ele impedisse ou deixasse, passaria também a toda a humanidade. O futuro dela estava nas suas mãos, na maçaneta da porta. Adão, então, sem pressão, com livre vontade, segurou firme na maçaneta da porta e abriu. Deixou entrar o pecado, e com ele a morte, e com ela a habitação. A humanidade está infectada pelo pecado. O que acabamos de ler. Por um homem assim, portanto, assim por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou toda a humanidade. Nós somos descendentes de Adão. É como que aquela porta que ele abriu tivesse mancha preta saindo, e o mundo, nós só pudéssemos passar por ela para estarmos aqui. E todos que passassem por essa porta, pequeno, grande, rico e velho, seria contaminado pelo pecado. Sim, o pecado entrou no mundo. A transgressão, a rebelião a Deus e as suas coisas, as coisas sagradas de Deus. A infração entrou a toda a raça humana. Quando Priscila, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou por livre e espontânea vontade. Ele pecou. E o pecado passou a ser uma infração em toda a raça humana. E o pecado trouxe consigo a morte. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O Senhor disse para ele: não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Diz assim:
Adão comeu. E porque Adão comeu, eu e você já nascemos mortos espiritualmente. Nós já nascemos desobedientes. Porque o pecado que Adão cometeu passou também a toda a raça humana. Ele segurou na maçaneta da porta e deixou entrar no mundo, na humanidade, o pecado. E eu e você que passamos por essa porta somos infectados pelo pecado. O que Davi disse no Salmo 51:5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi declara: eu já nasci morto espiritualmente. Eu nasci morto. Em pecado fui gerado e em pecado concebeu a minha mãe. Na minha Bíblia está escrito: eu nasci em pecado. O pecado que Adão cometeu passou a toda a humanidade. Por esse motivo, nós somos pecadores. Entrou a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E com ele, o pecado passou a habitar em toda a humanidade. Está escrito aí em Romanos, que a gente acabou de ler. Romanos, que a gente acabou de ler aí, capítulo 5. Olha o que está escrito. Portanto, assim como um homem só, entrou o quê? O pecado. Entrou o quê? A transgressão. Ele trouxe o que consigo? O pecado trouxe a transgressão, a desobediência entrou no mundo. E pelo pecado veio o que, Priscila? A morte. Veio o pecado e com ela veio a morte. Que morte? Física. Tu é pó e ao pó tornarás. A morte espiritual e a morte eterna. Aí diz assim: assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Trouxe também o quê? A habitação do pecado na minha e na sua vida. A morte passou o quê? A toda a humanidade, a todos, sem fazer distinção de rico, pobre, gordo ou velho. Porque todos pecaram. Trouxe o pecado, Adão abriu a porta para o pecado trouxe a morte, e a morte trouxe a habitação do pecado na vida do homem. Estão entendendo? Ou estão dormindo? Estão dormindo. Toda a descendência de Adão herda o pecado. Pelo simples fato de sermos descendentes de Adão, temos pecado em nós. Deus não faz distinção entre os que tinham pecado ou uma vida certinha, caridosa, e os que eram escandalosos, profanos, feiticeiros, transgressores. Não, Deus não faz essa separação. Todos são pecadores e sem Cristo receberão condenação, morte e sofrimento eternos. Isto é surpresa para muitos homens que se consideram justos. Sim ou não? Sim. Porque tem pessoas que não se convertem e não vão se converter porque não precisa de perdão. Porque não rouba, porque não mata, porque eu tenho uma vida assim certinha, eu faço assistência social, eu ajudo. Eu não preciso do perdão de Deus porque eu não me prostituo, porque eu não minto. Esses hão de ter uma surpresa, porque Deus não faz distinção de quem anda fazendo bem e de quem anda fazendo mal. Para Deus, todos são pecadores. Amém? Por melhores que sejam as obras de alguém, Deus vê pecado nele e não pode aceitá-lo, a não ser através do sangue de Jesus. Deus me aceita e Deus te aceita por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz por mim e por você. É por isso. Não é porque a gente anda certinho, porque a gente veste uma roupa comportada, porque a gente evita falar palavrão. É por causa do sangue de Jesus que foi derramado pela minha vida e pela sua. Aquele que já está salvo, eu e você,
deve ter convicção de que as suas melhores obras hoje não melhoram a sua situação diante do Senhor. Vamos ver o que está escrito em Lucas 11, 13? Nós que já estamos salvos, devemos ter convicção que nós somos pecadores. Olha o que o Senhor diz. Capítulo 11, Jesus disse, capítulo 11, versículo 13. Ora, se vocês que são o quê? Maus. Jesus disse que nós somos maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Ele disse o quê? Vocês que são maus, sabem fazer o bem, dar boas coisas aos vossos filhos. Jesus nos vê como o quê? Maus, pecadores. Amém? Vocês estão entendendo? Se Deus não olhasse o homem por meio de Cristo, ele só veria sujeira e pecado. Quando a gente conhece essa realidade, nos faz lembrar o que somos. Derruba toda a injustiça própria, do orgulho e de achar que somos bons. Vamos ver em Lucas 18. Quando eu e você temos consciência que somos pecadores, acaba com tudo, com toda a justiça própria de bater no peito que eu sou assim, que eu faço assado, que eu sou melhor do que justo, porque a gente não se compara com as pessoas. Olha, pelo menos eu não faço isso e isso. Não faz isso e isso, mas faz aquilo e aquilo. Quando nós queremos dizer que o pecado do irmão é maior que o nosso, nós fazemos isso. Pelo menos eu não faço assim e assim. Vamos ver o que está escrito em Lucas 18. Já estou acabando, viu, igreja? Lucas 18, do 9. Jesus contou também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezaram os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todos que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. O fariseu achava o quê? Eu jejuo 3 vezes, Senhor. Eu não mereço isso. É porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço caridade, não sou como ele. E como foi que estava o outro? Senhor, eu sou miserável. Eu não mereço o seu perdão. Nada do que eu faço muda o meu quadro. É desse jeito, igreja. Nós não somos bons, somos pecadores. E quando eu tenho conhecimento disso, você, fazemos isso, ó. Aqui diz que ele não conseguia nem levantar os olhos e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não faço o que é certo, eu não sou digna, Senhor, do teu perdão e nem do teu amor. É dessa maneira, igreja, que eu e você devemos nos olhar. Não porque hoje a gente está aqui e fulano não veio, vige, eu sou melhor, porque fulano não está aqui se consagrando. Devemos temer. Isso nos faz amar mais ao Senhor, nosso Deus, por causa do que nós temos consciência de que nós fazemos. Quanto mais nós pecamos, mais somos conscientes que somos pecadores e dependemos do perdão de Deus. Não haja como fariseu, haja como publicano. Me perdoe, Senhor. Por mais reto que você seja, haja como publicano. Como diz: aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. E essa exaltação vem de Deus. Todo homem está condenado ao castigo eterno. Posso ir até que horas, pastor? Já estou no final.
Todo homem está condenado às coisas, ao castigo eterno. Deus havia determinado ao homem as consequências do seu pecado. Romanos 1, 32. Vamos ver o que o Senhor fala em Romanos 1, 32. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas aprovam os que praticam. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, do 1 ao 7. Alguém abra aí, por favor, em 2 Tessalonicenses, do 1 ao... capítulo 1, do 7 ao 9, perdão. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 9. Se você puder ler. Amém? Eu vou ler em Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, queimando com fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Todos os homens que não creram em Cristo Jesus, que viveu nesse mundo, morto espiritualmente, e não reconheceu que era preciso ser perdoado por Cristo, que faz todas essas coisas, o seu lugar é no lago de fogo que arde com enxofre, o inferno, que é a segunda morte. Todo homem está condenado ao castigo eterno. A morte eterna acontece para quem viveu morto espiritualmente, escolheu permanecer sem a natureza de Deus. Todos estávamos mortos, nenhum homem escapava. Este é o terrível quadro da humanidade. Sim, sem Jesus não haveria esperança para ninguém. Devemos ter consciência disso e jamais tentarmos nos justificar por nós mesmos. Não há nenhuma chance. Somos pecadores, igreja. A nossa condição é de pecador. Deus nos olha. Por quê? Vamos dizer que Jesus é a lente de Deus para olhar por nós. Deus olha através da lente, que é Jesus. A lente do óculos, que é Jesus, para nos enxergar. É por isso, porque ele vê o sacrifício de Jesus, que foi feito por mim e por você. Por isso que Deus nos aceita, porque ele enxerga através da lente. E eu quero concluir esse estudo lendo com você Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. Diz assim: Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos
em todas as suas transgressões e pecado. Por quê? Porque nós nascemos mortos espiritualmente, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu o quê? Vida. Nós estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida, juntamente com Cristo. Se tem um caminho para você ser olhado por Deus, para ser como justo, é Jesus. Deus sabia de tudo e proveu o único caminho possível de salvação. Busquemos e tomemos posse desse glorioso caminho que é Jesus. Aqui,